Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente está aqui para falar dele, o modelo que deu origem a essa onda de modelos de LLM open source. Eu estou falando do DeepSeek. Bem, se lá atrás o DeepSeek abalou o mundo, tornando um modelo de 600 bilhões de parâmetros open source, com DeepSeek R1, dessa vez ele está trazendo uma nova versão aí, que é o DeepSeek V3.1. E hoje a gente vai ver um pouco sobre ele, ver se ele é simplesmente uma pequena evolução do DeepSeek V3 ou se ele é algo completamente novo. Quer dizer, se a gente conseguir rodar ele, né? Vamos lá para a tela. Então a gente está aqui com a página do DeepSeek aberta no Hugging Face, tá? Para a gente dar uma olhada aqui. E a gente pode ver que foram liberados dois modelos, o DeepSeek V3.1 base e o DeepSeek V3.1, simplesmente sem nenhum sufixo. A versão base, como o nome diz, vai servir de base, para se você quiser extrair outras coisas daí, por exemplo, fazer um ajuste fino, um fine tuning ou algo do tipo, né? Para um chatbot, a gente normalmente não usa a versão base, ele não é tão útil, e no caso do DeepSeek V3 vai ter essa versão aqui. Algumas famílias de modelo falam ali no modelo de instrução, né, no modelo instruct, mas o DeepSeek não está colocando como instruct, mas é esse aqui que a gente usaria no chat. Então vamos ver um pouco aqui sobre o modelo. Esse modelo aqui ele é híbrido, quer dizer que ele tem tanto a possibilidade de reasoning, né, de pensar sobre um assunto antes de resolver, quanto responder direto ali sem pensar nada. O que às vezes é interessante, tá? Normalmente, se você precisa de uma tarefa que você quer extrair o máximo de qualidade, você vai usar a versão que pensa. Só que isso vai fazer com que a resposta demore mais. Quando a tarefa ela não exige tanto pensamento crítico, planejamento ou algo do tipo, dá para tranquilamente usar a versão que não pensa. Qual que seria um caso disso? Você quer resumir um texto. Bem, você não precisa de um grande planejamento para isso. Ele precisa ler o texto e fazer um resumo. Então, normalmente você usa a versão que não pensa para esse tipo de tarefa e ela é muito mais rápida. Então, esse é um modelo híbrido, ele tem tool calling e eu acredito que isso daqui seja talvez a grande melhoria desse modelo aqui, né? Então ele vem prometendo ali ter uma boa performance de tool calling. E aqui ele diz que ele também está conseguindo respostas de qualidade parecida com o DeepSeek R1, né? Que é o modelo topo de linha, digamos assim. E a última versão dele foi dia 28/5, né? Desse ano, 2025. E ele responde mais rápido que o DeepSeek R1. Então olha só, como eu falei, essa versão V3.1 ela foi treinada em cima da versão 3.1 base. Então a versão 3.1 base serve para isso mesmo, para você treinar alguma coisa em cima dela. E aqui ele fala um pouco sobre as melhorias em relação à versão original V3. E aqui tem alguns dados técnicos sobre essa fase de treinamento, né? O que eles usaram a mais, o que eles fizeram. Aqui embaixo a gente tem os links para download. Só que esses modelos eles ainda são muito grandes. Vamos dar uma olhada lá no LM Studio. Então aqui, ó, eu tô com o LM Studio, tá aberto. Se a gente procurar aqui por DeepSeek V3.1, deixa eu até atualizar aqui para ver se não chegou mais nada. Opa, aqui ó, DeepSeek V3.1 do Onslaught. Pô, isso aqui é o que a galera tava esperando, hein? Só que se a gente olhar aqui, ó, deixa eu chegar para cá, aqui a gente vê, ó, que o modelo Q2, tá? É uma quantização muito forte, Q2. Ele tem 244 GB. Talvez ele rode ali no limite de uma máquina com 256 GB. Seria muito interessante a gente conseguir testar isso aqui localmente. Spoiler alert, talvez a gente consiga nas próximas semanas, beleza? Se for o caso, eu volto aqui com uma atualização. Tudo que eu posso falar pelo momento. Mas aqui, ó, aqui ele tem outras versões também, Q3, Q4, Q5, Q6. Então, se você tivesse, por exemplo, aí um Mac Studio com 512 GB de memória, você conseguiria rodar provavelmente até a versão Q5 aqui. A Q6 já ficaria fora, né? Precisaria de mais memória do que 512 GB. Mas bem, é um modelo que, teoricamente, então dá para rodar localmente, você só precisa ter uma máquina absurda. O que a gente não tem nesse momento em mãos, então, a gente não vai conseguir rodar ele localmente, mas a gente vai fazer a segunda melhor coisa. Mas antes disso, vamos continuar aqui olhando para a gente ver se tem mais alguma informação interessante. Ó. Ele fala aqui de pensar e não pensar, tool calling, né? Então ele dá aqui alguns exemplos. E aqui tem uma tabela de evaluation. E olha só que interessante. Quando comparado o DeepSeek V3.1 sem pensamento, né, com o DeepSeek V3.1 com o pensamento ligado, a diferença não parece ser tão grande, não. Ó. Aqui já começa a ficar um pouquinho maior, né,
mas em todas as outras muito parecidos. Eu queria ver o agente de código. Vamos ver aqui, ó, o agente de código é esse aqui. Quando a gente vai aqui para os benchmarks de código, aí já começa a ficar uma diferença muito grande, brutal até, ó, com pensamento, sem pensamento. E aqui não tem esses dados, eu não sei exatamente porquê, mas a gente pode ver uma coisa interessante também, que é o seguinte, se a gente olhar lá em cima de novo, ó, nessa pontinha aqui, o último aqui, é o DeepSeek R1, que seria aquele top, né? Inclusive, a gente pode ver que ele é melhor do que o DeepSeek V3 puro. Só que, quando a gente olha lá na parte de código, o DeepSeek V3.1 com pensamento, com thinking, ele vai melhor do que o DeepSeek R1, do que o DeepSeek R1. Então é bem interessante ver isso aqui. Inclusive aqui, ó, nesse benchmark, o DeepSeek V3.1 sem thinking vai melhor do que o DeepSeek R1. E a propósito, vai muito melhor, tá? Isso aqui a gente está falando de quase 50% melhor do que o DeepSeek R1 e aqui mais de 50% melhor. Isso é muito interessante. Vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui interessante, tá? Ó, aqui fala sobre como rodar localmente, mas para rodar localmente a gente teria que usar uma daquelas versões quantizadas lá. E eu vou te falar o seguinte, essa versão aqui acabou de sair enquanto eu estava gravando o vídeo. Que bizarro isso. Quais as chances, né? Mas bem, a gente não vai conseguir rodar ele localmente hoje, a gente vai conseguir rodar ele por aqui. Então vamos fazer aquele testezinho. Primeiro eu vou começar fazendo um teste básico aqui. Vou pedir para ele me contar uma piada. Ó, bem rápido que ele respondeu, né? Obviamente isso aqui tá rodando uma máquina absurda, a gente não sabe qual é, mas com certeza. E aqui vai, ó. Por que o pão francês olhou para o pão de forma? Porque ele viu que estava fatiado. Não entendi. Mas bem, vambora, vamos seguir aqui. Quantas vezes a letra R se repete na palavra strawberry? E aqui ele respondeu, então, 3 vezes, né? Só que ele não ativou o modo de pensamento, não sei se está ativo aqui nesse chatzinho. Próxima coisa que eu vou pedir é o seguinte, eu vou pedir para ele criar um jogo, sabe aquele joguinho que foi onda aí um tempo, 2048? Cria o jogo 2048 usando HTML e JavaScript. Vamos lá. Eu tô achando que ele parou na metade aqui. Não sei se a gente atingiu algum tipo de limite, mas vamos ver o que ele gerou aqui. Vou copiar aqui, ó. Vou colar aqui no nosso HTML. E olha só, o design tá até legalzinho, só que a gente pode ver que aqui, ele tá aqui embaixo, ó. Ele tá quebrado. Então não tá com a lógica do jogo aqui. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou tentar atualizar. Atualizei aqui, vou tentar novamente. Ih, falei até errado. Falei HTML e CSS. Vamos ver se ele vai colocar o JavaScript. Provavelmente vai, né? Mais uma vez, me parece que ele não criou o código todo, mas aqui talvez esteja um pouco mais completo. Vamos tentar lá. Pô, agora ele trouxe até as cores do original. Não funcionou aqui, mas eu acho que a culpa é desse nosso modo de inferência aqui, que não está completando o código. Vamos ver se tem outro. No Vita. Vamos ver se dessa vez ele cria o jogo completo. Engraçado que ele vai indo muito bem, né? E aí quando chega aqui perto do final, entre aspas, ele dá essa travada. E aí eu não sei se isso daqui é por conta da inferência ou alguma coisa que está acontecendo. Vou deixar rolando aqui. Tô aqui no DeepSeek, no site, só que aqui o problema é o seguinte, eu não consigo selecionar o modelo. Qual modelo é você? Será que ele vai saber me responder? DeepSeek V3, não é o 3.1. Não dá para escolher aqui o modelo 3.1. Vamos voltar lá no Hugging Face, ver se ele terminou aqui, ó. Opa, terminou aqui, agora foi, hein? Agora ele conseguiu gerar tudo. Tem grande chance disso aqui funcionar. Opa, olha aqui, ó. Como é que eu jogo aqui? As setas, né? E ele tá com estilo bem parecido com o estilo original. Ah, tá sem animação. Tá funcionando. Ó, então essa peça aqui vai se juntar com essa quando eu apertar a tecla para a esquerda, ó. Foi, virou 4, só que tá sem animação e tá meio desalinhado os blocos aqui, mas a lógica do jogo tá funcionando, inclusive a pontuação ali tá contando direitinho, ó. Então, ó. Show de bola. Então quando ele rodou, né? E aí o problema provavelmente é daquela parte de inferência ali do Hugging Face. Mas quando ele rodou, ele conseguiu criar um jogo 2048, quase que perfeito, tá? Porque o alinhamento tá ruim e tá sem animações. Mas basicamente todo funcional com um único prompt. Então esse modelo tem grande chance de ser um modelo muito interessante, muito bom. O único problema é, como eu falei, a gente precisaria de uma máquina muito potente para a gente rodar
ele localmente. E um dado curioso, quando esse jogo aqui, ele bombou na internet, eu trabalhava com apps, com uma parceria, né, com os amigos meus, e a gente criou uma versão dele que foi muito bem. A gente conseguiu ganhar ali umas centenas de dólares por dia, foi bem interessante. Depois, obviamente, foi caindo, né, até que depois passou a ser irrelevante, mas por um tempo foi uma excelente fonte de renda. A gente monetizava ele com propaganda e depois a gente incrementou um pouco, né? Colocou ali um power-up chamado Scramble, que ele embaralhava o tabuleiro, né? Então se você tivesse vendo que você ia perder o jogo, você podia embaralhar o tabuleiro e ganhar uma sobrevida. E a gente também colocou um continue, que permitia que se você tivesse perdido, né, você conseguisse eliminar as peças menores e assim continuar o seu jogo de onde você parou. Todos esses power-ups eram vendidos e vendia bem, era bem interessante. Tá aí. Se a gente fizesse hoje, será que daria certo? Provavelmente não. Mas foi bem legal essa época. E é isso aí, esse foi o DeepSeek V3.1. Eu estava muito curioso para ver o que o DeepSeek ia trazer, principalmente para enfrentar esses outros modelos maravilhosos que a gente tem visto aí no mercado open source, como o Qwen, que na verdade se fala Queen, pelo visto, como o GLM. O GLM é outro modelo que eu quero testar, eu acho que ainda não consegui trazer aqui para o canal, e é um modelo incrível, 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 chinês também, assim como o DeepSeek. E vamos ver o que a DeepSeek traz daqui para frente, né? Será que vai vir um modelo aí para substituir o R1? Será que esse V3.1 é esse modelo? É isso que a gente vai ver em breve. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!